まもなく両首脳入室されますけれども、皆様ご着席のままお迎えください。通信大臣が入ってね、まもなく教えてやってたんだよ。そうです、そうです。中国の横だったんだよ。だからお前、なんでそのお前の牛はロデオみたいな牛にやつなんだよ。どういうふうにやるんだ。これから両首脳が入室されますけれども、皆様ご着席のままお迎えください。皆様、両首脳が到着されました。着席のままお迎えください。ただいまから日ブラジル間の協力文書発表式を執り行います。まずはじめに石破茂内閣総理大臣とルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領によります日ブラジル戦略的グローバルパートナーシップアクションプラン2025-2030が合意されましたので、両首脳により発表をお示しいただきます。Senhoras e senhores, gostaríamos de dar início à cerimônia de anúncio de memorandos de cooperação entre o Japão e o Brasil. Primeiramente, gostaríamos de anunciar o plano de ação entre o Japão e o Brasil sobre a estratégia global pelo primeiro-ministro Ishiba e presidente Lula.写真の撮影はよろしいでしょうか。続きまして、ありがとうございました。続きまして、石破総理大臣とルーラ大統領はそのままお待ちいただきます。次に、両国閣僚によりまして、今般署名されました政府間協力文書を発表いたします。発表文書及び署名された両国閣僚の方々を申し上げますので、前にお進みください。Muito obrigada. Por gentileza, peço que o primeiro-ministro Ishiba e o presidente Lula permaneçam no lugar. Dando continuidade, anunciamos os memorandos de cooperação intergovernamentais assinados pelos ministros de ambos os países. Por favor, peço que Suas Excelências, ministras e ministros, se dirijam à frente quando forem anunciados os nomes de cada um. まず、持続可能な燃料モビリティイニシアティブ ISFAM に関する覚書アクションプラン、
武藤洋二経済産業大臣、マウロ・ビエイラ外務大臣、シルビオ・コスタフィーリョ港湾空港大臣、アレシャンドレ・シルビエイラ鉱山エネルギー大臣、マルシオ・エリアス・ホーザ開発産業貿易サービス筆頭次官、および日ブラジル産業統合イニシアティブに関する協力覚書、武藤経済産業大臣、エリアス・ホーザ開発産業貿易サービス筆頭次官。Memorando de cooperação sobre a iniciativa para combustíveis sustentáveis e mobilidade. Ministro da Economia, Comércio e Indústria, senhor Muto. Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, senhor Mauro Vieira. Ministro de Estado de Portos e Aeroportos, senhor Silvio Costa Filho. Ministro de Estado de Minas e de Energia, senhor Alexandre Silveira, e secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, senhor Márcio Elias Rosa, e memorando de cooperação sobre a iniciativa de integração industrial Japão-Brasil, ministro de Economia, Comércio e Indústria, senhor Muto, secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, senhor Márcio Elias Rosa. 続きまして、科学技術・イノベーション分野における協力文書、岩谷武外務大臣、ルシアーナ・サントス科学技術大臣、およびブラジル劣化牧野回復モデル実証調査に関する意向表明書、岩谷外務大臣、江藤拓農林水産大臣、カルロス・ファバロ農業畜産大臣。Em seguida, memorando de cooperação na área de ciência, tecnologia e inovação. Ministro dos Negócios Estrangeiros, senhor Iwaia. Ministra de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, senhora Luciana Santos. E a carta de intenções para reforçar a cooperação nos domínios de recuperação de pastagens de terras agrícolas degradadas no Brasil. Ministro dos Negócios Estrangeiros, senhor Iwaia. Ministro de Agricultura, Silvicultura e Pesca, senhor Eto. Ministro de Estado de Agricultura e Pecuária, senhor Carlos Fávaro. 次に環境分野における協力文書、浅尾慶一郎環境大臣、マリーナ・シルバ環境気候変動大臣。Memorando de cooperação sobre meio ambiente. Ministro do Meio Ambiente, senhor Assal, e a ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, senhora Marina Silva. 教育における協力文書、安倍敏子文部科学大臣、カミーロ・サンターナ教育大臣。Memorando de cooperação em educação. Ministra da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia, senhora Abe, e Ministro de Estado de Educação, senhor Camilo Santana. 情報通信技術分野における協力に関する覚書、村上誠一郎総務大臣、ジュセリーノ・フィーリョ通信大臣。Memorando de cooperação na área de tecnologias da informação e comunicação e inclusão digital. Ministro dos Assuntos Internos e Comunicações, senhor Murakami. Ministro de Estado das Comunicações, senhor Juscelino Filho. 水防災に関する覚書、中野洋正国土交通大臣、酒井学内閣府特命担当大臣、バルデス・ゴエス統合地域開発大臣。Memorando de cooperação em redução de riscos de desastres relacionados à água. Ministro da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, senhor Nakano. Ministro de Estado para a Prevenção de Desastres, senhor Sakai. Ministro de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional, senhor Valdes Goes. 保健医療分野における協力覚書、福岡高丸厚生労働大臣、Otávio Henrique Cortes Tunis, Brasil Tais. Memorando de cooperação na área de saúde, Ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, senhor Fukuoka, Embaixador do Brasil no Japão, senhor Otávio Henrique Cortes. 以上、両国首脳、そして閣僚間で一致しました文書は計10件になります。Estes são os 10 instrumentos acordados entre os chefes de Estado e ministros de ambos os países. その他、今般、関係省庁間で署名された文書、政府関連機関の間で署名された文書、および企業間で署名された文書も合わせますと、計84件の文書が作成されました。各文書の詳細につきましては、配布されました協力文書一覧リストをご参照ください。
Foram finalizados total de 84 memorandos nesta ocasião, incluindo documentos entre organizações governamentais e empresas, além destes, entre os ministérios competentes. Por favor, confiram a lista dos memorandos de cooperação para mais informações. お写真の方は皆様よろしいでしょうか。 Está pronta a foto? よろしいですか。はい、それでは、両国閣僚の皆様方はそれぞれの席にお戻りください。 Peço por gentileza que Suas Excelências, ministras e ministros, retornem aos seus assentos, por favor. 石破内閣総理大臣とルーラ大統領は演台の方にお進みください。 Agora convidamos o primeiro-ministro Ishiba e o presidente Lula ao palco. 続きまして、日ブラジル共同記者発表を執り行います。ここからは同時通訳となりますので、皆様、お手元の同時通訳レシーバーをご用意ください。同時通訳だって言った方がいいかな。レシーバー、はい。Por favor, Por favor, utilizem agora o aparelho de tradução simultânea ao ouvir essa coletiva, imprensa de coletiva. Yo よろしいかな。それではこれより日ブラジル共同記者発表を執り行います。まず石破内閣総理大臣から発言があり、続きましてルーラ大統領から発言いただきます。石破総理、お願いいたします。皆様、こんばんは。ボアナイチ。遅い時間に恐縮であります。日本ブラジル外交関係樹立130周年の節目に、コロナ禍後、初めての国賓として、ルーラ大統領をお迎えできたことを大変に嬉しく存じます。改めて大統領およびジャンジャご夫人の国賓としてのご訪日に政府を代表して心より歓迎の意を表します。日本とブラジルの長きにわたる伝統的友好関係は1985年の修好通商航海条約の締結に遡ります。130年の歳月をかけ、政治、経済、環境、文化、スポーツなど、幅広い分野で両国の関係は著しい発展を遂げてまいりました。現在、両国は価値、原則を共有し、国際条理で協働する戦略的グローバルパートナーとなっております。この関係は、ブラジルに存在する世界最大の日系社会にも人的に支えられておるものでございます。本日、ルーラ大統領との間で、幅広い分野で率直な意見交換を行いました。国際社会が対立と分断を深める中、国際社会を協調へと導くパートナーとして、ブラジルとの協力は不可欠であります。ルーラ大統領と平和多国間主義強化に関するパートナーシップを立ち上げ、安全保障、防衛などの分野で対話、協力を強化していくことを確認をいたしました。本日の会談でも、ウクライナや中東、東アジア情勢を含む国際情勢について、率直な意見交換を行いました。引き続き、地域情勢の対応において連携していくことも確認をいたしました。日本とブラジルは G4 のメンバーとして、安全保障理事会改革のために、今日に至りますまで、共に尽力をしてまいりました。本年、国連が創設80周年を迎える中、具体的な進展に向けて、さらに連携をしてまいりたいと、このように考えております。
日本とブラジルの経済貿易投資関係は大きな潜在力があります。これまでも両国は相互補完性を基礎とする双方に利益のある関係を構築してまいりました。今回、ブラジルから100名を超える経済ミッションの皆様方が訪日をされ、官民合わせて約80件、協力プロジェクトが発表されたということは大変意義深いことであり、歓迎を申し上げます。日本企業が2024年以降に予定をしております対ブラジル直接投資の総額は 1.3 兆円、約450億レアルに上ります。これらは両国の経済関係強化への期待の表れであり、今後とも貿易投資を着実に拡大できるよう、大統領と連携をしてまいります。南米南部共同市場メルコスールは日本にとって重要なパートナーであります。今回、大統領との間で日本メルコスール経済関係をさらなる高みに引き上げたいという強い思いを再確認をいたしました。本日の日本ブラジル経済フォーラムにおきましても、両国の経済界代表から日本メルコスール EPA の早期締結に向けた要望書を頂戴をいたしました。日本とブラジルがリーダーシップを発揮し、日本メルコスール戦略的パートナーシップの枠組みを早期に立ち上げ、その下で貿易関係の深化に向けて協議を進めていくことを確認をいたしました。生鮮牛肉の輸入につきましては、今後首脳レベルでもフォローアップしてまいりますほか、次のステップに向けて情報収集を目的とする専門家を派遣すると、このように伝えたところでございます。日本とブラジルはグローバル課題の解決に向け責任を共有するパートナーでもあります。環境・気候変動対策につきましては、ブラジルが COP30 議長国として先進国と途上国との立場の違いを乗り越えて、排出削減、気候変動の影響軽減、途上国支援についてバランスの取れた成果を得られるよう協力していくことを約束をいたしました。ブラジルのバイオ燃料と日本の高性能なモビリティという両国の強みを生かしながら、日本、ブラジルで立ち上げた ISFM の下、世界の自動車分野における脱炭素化をリードしていくことを確認をいたしました。さらに、途上国の気候変動対策支援に貢献すべく、ロス&ダメージに対応するための基金に、今年は新たに$500万の拠出を行ったことをお伝えした次第でございます。また、日本・ブラジルグリーンパートナーシップの下、オファー型の協力も活用しつつ、劣化牧野回復、アマゾン違法森林伐採対策を柱として、環境保護と持続可能な開発を両立させた協力を両国で推進してまいります。かつて1970年代、日本とブラジルが取り組んだセラード開発は、両国の緊密な協力関係を示す象徴として、今日に至るまで語り継がれているものでございます。第2のセラード協力とも言うべき劣化牧野回復事業を通じ、ブラジルの大地を再び緑に変えてまいりたいと思っております。二国間関係の土台である人的交流の促進も確認をいたしました。青少年の交流促進のため、ワーキングホリデー制度導入についての協議を進めてまいります。来月、大阪・関西万博を開催をいたします。ブラジルからも出展をいただき、感謝をいたしております。素晴らしいパビリオンであると承知をいたしております。ブラジルとともに万博を盛り上げたいと、このように考えております。今回、大統領閣下がご来日なさいましたが、今後とも要人の往来を活性化いたしてまいります。両国首脳が相手国を2年ごとに交互に訪問するということに相なりました。本日、首脳間で採択したアクションプログラムに基づきまして、外交・安全保障、経済・貿易投資、環境・気候変動対策をはじめとする多くの分野において、
日本・ブラジル関係を一層深化をさせてまいります。ルーラ大統領とともに手を支えてまいりたいと存じます。ありがとうございました。オブリガート。続きまして、ルーラ大統領、お願いいたします。Excelentíssimo senhor primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, senhor Iwaya Takeshi, ministro das Relações Exteriores, por meio de quem cumprimento todas as autoridades e convidados japoneses presentes, deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, por meio de quem cumprimento a comitiva parlamentar brasileira que me acompanha, embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, por meio de quem cumprimento todas as autoridades brasileiras aqui presentes. Minha visita de Estado ao Japão é o ponto alto das comemorações de 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão. Relações diplomáticas que nós celebramos nesse ano de 2025. Trago comigo uma expressiva delegação de ministros, parlamentares, empresários e sindicalistas. Fomos recebidos ontem com imenso carinho pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako. Hoje, mantive uma reunião muito produtiva com o primeiro-ministro Ishiba. Decidimos realizar encontros periódicos a cada 2 anos, refletindo o grau de ambição do relacionamento Brasil e Japão. Assinamos 10 acordos com o governo japonês. Outros 80 instrumentos de cooperação foram firmados por entidades subnacionais, universidades, institutos de pesquisa e empresas. Adotamos o plano de ação da parceria estratégica e global com iniciativas concretas para revitalizar nosso intercâmbio. Cuidar dos 211 mil brasileiros que residem no Japão é um tema prioritário. Reiterei ao primeiro-ministro a importância do reforço do ensino do idioma japonês para a inclusão das 30 mil crianças e adolescentes brasileiros no ensino público. Concordamos que o comércio bilateral de 11 bilhões de dólares não corresponde ao tamanho de nossas economias. Nossa meta é superar os 17 bilhões de dólares registrados em 2011. O Fórum Empresarial realizado nesta manhã ampliou os horizontes para a cooperação com o setor privado. Espero lançar negociações de um acordo com o Japão durante a presidência brasileira do Mercosul no próximo semestre. A compra de aeronave da Embraer por empresas japonesas demonstra a capacidade de nossa indústria. A recente decisão de incrementar o uso de biocombustíveis no transporte e na aviação no Japão abre espaço para trabalhar juntos pela transição energética. A descarbonização é um caminho sem volta e é perfeitamente compatível com o objetivo de segurança energética. Não faltam oportunidades no Brasil. Nos últimos 2 anos, superamos expectativas e crescemos acima de 3%. Há poucos dias, apresentei projetos de lei para assegurar que o sistema tributário deixe de penalizar os mais pobres. Estamos gerando renda e reduzindo desigualdade. No pavilhão do Brasil, na Exposição Mundial de Osaka, apresentaremos um mundo nosso potencial. Japão e Brasil seguirão trabalhando juntos em medidas de mitigação e adaptação à mudança do clima, combate ao desmatamento e prevenção de desastres naturais. Saúdo a adesão japonesa à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que lançamos no G20 e que facilitará a atuação conjunta na promoção da segurança alimentar e nutricional do mundo. O Japão também se tornou o primeiro país asiático a contribuir para o Fundo da Amazônia. O Brasil está convocando todos os líderes mundiais
a participar do mutirão global da COP30 contra a mudança de clima, apresentando NDCs ambiciosas e alinhadas com a meta de 1,5 graus. A NDC brasileira reduz até 2035 emissões de gases de efeito estufa de 59% a 67% em comparação aos níveis de 2005. O primeiro-ministro e eu concordamos que a sustentabilidade, a paz e a democracia são essenciais para o futuro do planeta. O extremismo, o discurso do ódio e as notícias falsas solapam as instituições e fomentam a intolerância. Na Ucrânia, sempre defendi que todas as partes interessadas participem das negociações em prol de uma paz duradoura. Por isso, o Brasil e outros países emergentes criaram um grupo de paz. A situação no Oriente Médio exige respostas urgentes da comunidade internacional. A recente violação do cessar-fogo em Gaza soma-se a uma sequência de afrontas ao direito humanitário. 2025 será um ano-chave para o multilateralismo. Precisamos nos unir em torno dos interesses comuns da humanidade e na COP30 em Belém, na Conferência sobre Financiamento para o Desenvolvimento em Sevilha e na cúpula do G20 em Joanesburgo. Por fim, expus ao primeiro-ministro que a defesa do multilateralismo será tema central da cúpula dos BRICS, que o Brasil sediará no Rio de Janeiro, em G20. Primeiro-ministro Shiba, gostaria de dizer à imprensa brasileira e à imprensa japonesa que essa viagem nossa ao Japão, ela cria um novo marco de responsabilidade e de grandeza na relação Japão e Brasil. Nós entendemos que o mundo atravessa uma situação política difícil, uma situação econômica complicada e muita insensibilidade na relação política entre os Estados. Protocolos como o de Kyoto não foram cumpridos, acordos como o de Paris não foram cumpridos e alguns países já desistiram. Nós estamos vendo os países que simbolizavam a ação democrática sofrendo o risco de desestabilização pela função e participação da extrema-direita. Nós vimos o que está acontecendo na Europa, que era uma parte do mundo que só vivia em termos de tranquilidade. E hoje, depois da guerra da Ucrânia, o que nós estamos assistindo é a Europa voltar a se preparar para comprar armas, para investimento em seu armamento. Nós estamos vendo com muita seriedade, o fim do cessar-fogo na faixa de Gaza, onde muitas pessoas já foram mortas, e esta semana nós tivemos a tristeza de ver um brasileiro que foi preso na prisão em Israel. Por tudo isso, primeiro-ministro, a relação Brasil-Japão ganha uma nova dimensão. O Japão é um país democrático. O Japão é um país desenvolvido do ponto de vista econômico, do ponto de vista científico e do ponto de vista tecnológico. O Brasil é um país que acompanha a passos largos a necessidade de se desenvolver, de investir em educação, de investir em ciência e tecnologia, de investir em pesquisa, porque nós temos consciência que não há possibilidade de um país crescer, de um país se desenvolver e de um país ficar rico se não houver um maciço e forte investimento em educação. E nós queremos aprender com o Japão e queremos colocar em prática no Brasil todos os avanços científicos e tecnológicos que o Japão obteve nesses últimos anos. E é com essa pretensão que eu volto ao Brasil para dizer ao povo brasileiro que nós reforçamos a nossa relação com o Japão, que nós queremos aumentar o nosso comércio, que nós queremos vender e queremos comprar, que nós queremos fazer parcerias da indústria japonesa e a indústria japonesa, que nós queremos que o Japão adote, no Brasil, a perspectiva da produção do etanol, do hidrogênio verde e do combustível renovável. Nós temos certeza absoluta de que o Brasil será um país, será quase que o carro-chefe da transição energética
nesse século XXI. Nós temos um potencial que poucos países do mundo têm, e nós queremos contar com a expertise japonesa, com a tecnologia japonesa, com o investimento japonês, para que o Brasil, no século XXI, deixe de ser um país simplesmente emergente ou em via de desenvolvimento e o Brasil se transforme definitivamente num país desenvolvido do ponto de vista tecnológico e científico, num país desenvolvido do ponto de vista da competência, de competitividade da sua indústria e num país desenvolvido do ponto de vista da qualidade de vida do povo brasileiro. É por isso que nós fizemos uma reforma agrária robusta. É por isso que nós estamos investindo em educação. É por isso que nós estamos investindo em infraestrutura, o maior investimento já feito pelo Brasil em infraestrutura, em ferrovias, estradas, portos, aeroportos e hidrovias, com investimento de 1,7 trilhão de reais. E é com essa perspectiva que eu saio do Japão, para dizer não apenas aos Nikkeis brasileiros, mas dizer ao povo brasileiro que a relação entre Brasil e Japão mudou de patamar e que nós queremos, tanto para o Japão quanto para o Brasil, melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro e do povo japonês. Liberdade para o Japão e para o povo brasileiro. Democracia para o Japão e para o povo brasileiro. Não protecionismo para o Japão e povo brasileiro. Mais liberdade, mais desenvolvimento, mais investimento e mais crescimento. É isso que eu desejo para o Japão e para o Brasil. Muito obrigado. ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、ありがとうございました。以上をもちまして、日ブラジル共同記者発表を終了いたします。ルーラ大統領、石破総理、ご出席賜りました皆様、ありがとうございました。プレスの皆様は、両首脳が退場されるまで、そのまましばらくお待ちください。